Bom dia, meus irmãos. Hoje é dia 13 de março de 2025, né? Meus irmãos, né, como eu falei no vídeo anterior, né, eu vim restaurar o canal que eu havia deletado, né? Por ter me arrependido, né? Porque o instrumento não pode se rebelar contra o seu senhor, né? Um vaso não é mais importante do que o oleiro, né? É o oleiro que molda o vaso e dá a forma que ele quer, né? Como está escrito aqui no livro do profeta Jeremias, né? E depois de muita oração, né, irmãos? No meu canto aqui de oração, debaixo do céu azul, de jejum, de oração, né? Deus foi me dando entendimento, né? E eu também peço espírito de humildade, né? Sabedoria, né? Só que acho que uma das coisas que é mais difícil é a submissão. Tem coisas que a gente nunca vai entender e a gente tem que ser simplesmente submisso, né? Mas eu voltei a ler novamente, né? Gênesis, Apocalipse. E existem muitos ensinamentos aqui, né? Tem as pessoas que se atentam só com com o Evangelho, as cartas, né? Dos apóstolos. Mas existe muito ensinamento aqui, ó. Muito ensinamento aqui de Gênesis, né? Toda a história ali dos reis, dos juízes, dos profetas, né? Nos Salmos. E o que eu entendi, né? Quando eu deletei o canal. Ele falou, ó, eu me comportei como o profeta Jonas, né? Profeta Jonas. Deus falou para ele que ia destruir Nínive, né? Caso não se arrependesse, Jonas foi lá, pregou a palavra, né? Como está escrito aqui também, né? Ó, quem, no entanto, tiver a minha palavra, né? Que fale com fidelidade. Ou seja, quem carrega a palavra de Deus tem que falar com fidelidade, né? Sem distorcer. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, me fez entender, falou, ó, Deus ordenou a Elias que ungisse Eliseu, né, como profeta, depois de recolher. Né, falou, ó, você está esquecendo, quem te ungiu? Não foi homens, o próprio rei veio até você e chamou você para ser profeta, né? E quando eu deletei o canal lá, eu falei, ó, a minha misericórdia, eu vou trazer o juízo sobre a terra, só que é muito maior do que a ira, né? Entendeu? E toda a história aqui ele fala mesmo, Deus fala que a misericórdia dele aqui é infinitamente maior do que a ira, né? Quando o povo desviava, ele trazia o juízo, né? Mas se o povo se arrependesse, até o rei Acabe, né? Um dos piores reis da Bíblia, né? O rei Acabe. Porém, no finalzinho lá, quando Elias profetizou para ele, né? Ele se arrependeu, ele se, né? Rasgou suas vestes, se quebrantou para Deus. E Deus falou assim, não, apesar de toda abominação que você fez, eu não trarei juízo sobre o seu reino, mas sobre o reino do seu filho, né? Você tá entendendo? Porque ele falou para Elias, veja como Acabe se humilhou diante de mim, Elias, né? Você vê, mesmo depois de todas as abominações que ele fez, adorar Baal, sacrificar crianças, matar os profetas, né? Casou lá com a Jezabel lá, fez um maior estrago lá na parte norte lá, né? De Israel, Samaria ali, né? Entendeu? Mas no final, quando a palavra penetrou no coração dele, que ele se quebrantou para Deus, Deus amoleceu. Falou, não, tá bom, vou trazer o juízo, mas para o próximo, né? Então existe muita coisa aqui, né? O Espírito Santo fez me lembrar, falou, a sua unção não veio dos homens, né? Foi ele que te ungiu para anunciar, né? Quando Jesus apareceu para mim, eu falei para os irmãos, né? Apareceu para mim assim, na altura da caixa d'água, assim, uns 3 metros de altura, né? E o próprio, né, Jesus de Nazaré, Yeshua Nazareno, né? Me disse assim, não tenha medo de falar em meu nome. Salmos 46:1.
Aí, as escrituras aqui, ó, né? Ali, Jeremias. Jeremias no capítulo 23, né? Isso aqui é uma Bíblia judaica, tá? Judaica, assim, que ela traz aquela Bíblia, né? As traduções originais, né? Sem distorção, né? Aqui, ó. Quem, no entanto, tiver a minha palavra, que fale com fidelidade. A palavra vem dele, tá, irmãos? Então, vou compartilhar aqui com os irmãos, né? Uma revelação, retornar, né? A revelação aqui já foi do arrebatamento, né? Uma revelação que está prestes a acontecer aqui. Está prestes a acontecer. Os asteroides, isso aqui vai ficar para depois. A guerra nuclear, né? Rússia e Estados Unidos. Vamos focar nessa aqui agora. Depois a gente... né, a revelação vai ser sobre isso aqui que está prestes a acontecer. Tá? Irmãos, no dia 8 de maio, né? Mês 5. Dia 8 de maio de 2008, essa revelação. Tá aqui, ó. 8 de maio de 2008. Eu fui dominado em espírito e levado para um quarto bem escuro, né? Era 3x3, assim, ó. 3x3. E havia duas mulheres nesse quarto, né? E uma delas estava grávida, né? E o Espírito Santo me colocou bem no cantinho ali, ó. No cantinho só para me ter a visão daquela cena. Então, e as mulheres estavam com aqueles roupão, né? Tipo medieval, da época medieval assim. E tava tudo sujo. Então a mulher que não estava grávida perguntou para que estava grávida, né? Perguntou assim, porque a barriga dela estava enorme, já estava para nascer a criança, né? Então ela perguntou assim, de quantos meses você está grávida, né? Aí a grávida respondeu, eu estou grávida de 12 meses, né? Aí a outra ficou assim, assustada, né? Falei, nossa, como assim 12 meses, né? O tempo de gestação é 9. Aí ela ficou curiosa e perguntou assim, quem é o pai da criança? Aí a grávida respondeu, lembrando, tá? As duas estavam sujas, em escuridão. Porém, uma delas estava grávida, né? Aí a grávida respondeu, o pai da criança é um padre. Eu sou uma freira. Nós éramos no passado, né? Servos de Deus. Mas nós o abandonamos, né? Não seguimos mais. Então, ela começou a sentir dores de parto, né? Essa mulher aqui. Começou a sentir dores de parto e tal. Aí a outra falou assim, seu filho já vai nascer. Então, ela ia sair na porta aqui, ó. Tinha uma porta para buscar ajuda, né? E de repente caiu do ventre dela no chão um bezerro preto. Simplesmente caiu assim, ó. Caiu, né? E caiu, parecia que estava morto. Um bezerrinho preto, né? Aí a outra disse assim, o seu filho parece estar morto. Aí nesse momento, ele se levantou, ganhou vida e se levantou. E ficou em pé entre as pernas dela. Aí o Espírito Santo me disse exatamente assim, tá? Olhe para o relógio. Tinha um relógio na parede, né? Do quarto lá. E o relógio marcava 11h30 da noite, né? Aí que aconteceu? O Espírito Santo me tirou dali, daquele quarto, me levou assim pro céu, acima das nuvens. Acima das nuvens, né? Aí tinha uma porta e um batente de rocha assim, ó. No batente na rocha estava escrito Casa de Davi, casa de oração. Aí a visão acabou, né? Vamos lá. Irmãos, depois, né, pedindo para Deus a interpretação, o que aquilo significava. Tá, olha só. Foi no dia 5, né? Revelação aqui, ó. No dia 8 de maio de 2008. Naquele ano, exatamente 3 meses depois, no dia 888, né? Nesse dia aqui, ó. 888, 8 de agosto de 2008. Eu senti uma perturbação no mundo espiritual. Era uma coisa tremenda e gigantesca, assim, ó. Era uma coisa maligna, muito grande mesmo. Eu senti, eu não sei explicar para os irmãos. É como se eu tivesse conectado com a terra, né?
eu sentia toda a terra, porém eu sentia uma energia maligna subindo da terra, né? Aí eu não consegui dormir naquele momento, né? Naquele dia lá. Aí eu levantei à noite para tomar água. Aí eu fui até a cozinha, né? Tava tudo apagado as luzes. Quando eu liguei a tomada da luz, que eu olhei para o relógio na parede da minha casa, que tinha um relógio de ponteiro, né? O relógio tava marcando assim, ó, 11h30 da noite. Então eu lembrei que faziam exatamente 3 meses. E naquele momento eu senti que uma energia negra, né? Um espírito maligno, bem poderoso mesmo, nunca tinha sentido aquilo antes, havia subido. Aí eu e desapareceu, né? Aí eu falei, nossa, que coincidência, né? Acho que era o Espírito Santo me avisando, né? A profecia se cumpriu aqui, ó. O Espírito, né? Subiu. Ou seja, e as escrituras aqui falam que Satanás, como ele está preso, depois eu vou mostrar para os irmãos em outra revelação, ele está acorrentado, ele não está solto. Ele está acorrentado. Quem está solto é os outras entidades, outros demônios. Ele, como ele não pode operar, ele vai transferir o poder dele, ele vai dar o poder dele, né, pro anticristo lá. Aí acho que eu senti essa transferência de poder que subiu, né? Voltando aqui no sonho aqui, na revelação, né? Aqui, ó. A mulher, né? Já tá fácil de identificar. Mulher simboliza a igreja e eram 2 mulheres, né? Como ela disse que era freira e que o filho era um padre, ou seja, igreja católica, né? Porque lá é onde tem padre e tem freira. Grávida de 12 meses. O 12 quer dizer plenitude. Chegou o tempo na nossa geração que vai se cumprir essa profecia, né? O bezerro preto, né? Simboliza aqui, ó, o anticristo, né? O falso profeta. Ele vai vir com o poder de Satanás, tá? Ele vai vir com o poder de Satanás, né? E essa outra mulher, a igreja protestante, todas as igrejas protestantes, irmãos, todas elas estavam tudo sujo, simbolizando, né? Então, tá. E o nosso tempo, relógio profético, 11h30 da noite. Eu já vi milhares de revelações falando assim, falta 1 minuto para meia-noite, não sei o que. Bem, olha só, mas querendo, eu já mostrei lá, né, no vídeo anterior, quem me ungiu como profeta foi o próprio Jesus, tá? Ó, Jeremias, né? Quem, no entanto, tiver minha palavra, fale com fidelidade, tá? Esse canal aqui, ele é só para retransmitir as mensagens, tá? Não sou youtuber, não tem nada de financeiro aqui, não é monetizado, até desconectei vou bloquear os comentários, tá? Porque eu sou somente um carteiro, a mensagem só vai, tá? Agora o que vocês vão fazer com ela é com vocês. E todas as mensagens que eu postar aqui serão testemunhas contra quem a receber no dia do julgamento de vocês, tá? Então, essa é a revelação, né? Falso profeta aí, vem com o espírito de Satanás. As 2 igrejas estavam fundadas no pecado. Aí, tempos depois, né? 1 ano depois, eu tive essa revelação aqui, né? Onde eu via um papa, né? Só que a alma dele era negra. A alma dele, eu vi dentro dos olhos dele, escuridão dentro dos olhos dele, né? E ele estava atrás de um púlpito, né? Era um bloco de rocha e estava escrito os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam escritos aqui, ó, em hebraico, com essas letras aqui, ó. Os 10 mandamentos estavam escritos em hebraico. Presta bem atenção. Os 10 mandamentos. E ele pegou uma cruz enorme, né, que simboliza o cristianismo, e jogou ela no chão. Ou seja, ele é contra as leis e contra Cristo, tá? Entendeu aí? Quebrou os 10 mandamentos, né? Se rebelou, se revoltou contra as leis de Deus e contra o testemunho,
de Jesus Cristo, Jesus Nazareno, tá? Então essa é a revelação aí que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Porque o Papa lá já tá morre, não sei o que eles estão tramando lá, né? Mas algo de bom não é, né? Amém, irmãos? Então, tô voltando, né? Porque eu abandonei esse espírito de rebeldia. Queria que Deus já viesse e destruísse a terra e tacasse fogo em todo mundo, né? Eu tava agindo como o profeta Jonas, um espírito de rebelião. Satanás também, né? Ele é rebelde, espírito de rebelião, não aceita a palavra. Então eu falei, não, senhor, não, eu não sou rebelde, eu não quero ser assim. Vou voltar atrás, né? E, pedir perdão, né? E vou continuar o trabalho profético que o senhor me deu, né? Amém, irmãos? Então fiquem com Deus aí. Observem os sinais, estão se cumprindo, tá? E se firme em Jesus Cristo, tá? Porque aquela igreja que vai ser arrebatada, ela está espalhada em todas as denominações, tá? Porque o que Deus me mostrou, todas as comunidades estão sujas, tá? Tanto, ele só me deu o sinal, né? Que o falso profeta vai vir da igreja católica, né? Mas todas as igrejas evangélicas, irmãos, tá tudo sujo, não tem nada limpo não. Amém? Então, procurem se limpar de forma individual, tá? Porque Deus conhece o coração de cada um de vocês. Amém? Então, fiquem com Deus aí e até a próxima revelação.